8 horas e 36 minutos, nós vamos conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, o Murilo Hidalgo, né, que está conosco aqui para a gente conversar um pouco mais sobre política, falar sobre as tendências para o ano que vem. Murilo, bom dia para você. Como é que você está enxergando essa possibilidade de uma terceira via, né? Porque as pesquisas têm indicado aí Bolsonaro e Lula com parte do eleitorado e grupos políticos se movimentando para tentar lançar um nome que possa fazer frente a esses dois na eleição presidencial do ano que vem. Vai ter terceira via, Murilo Hidalgo? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Thaís. Olha, Pedro, a terceira via, ela quer se montar no Brasil, né? Mas se a gente olhar hoje, é difícil. Por quê? Porque é muito difícil, Cláudio, a gente imaginar que, um exemplo, que João Dória, que Ciro Gomes, que outros candidatos que se dizem candidatos, próprio Luciano Huck, Sérgio Moro, e os demais que vão entrar nessas eleições, que eles vão se juntar num único nome. Então, nesse momento, assim, por parte da população, a gente tem pesquisas, há uma vontade, há campo. Tem um percentual do Lula, tem um percentual do Bolsonaro, mas existe um outro terço que está à procura dessa terceira via. Mas essa terceira via teria que ter uma união de todas as forças políticas do Brasil, porque nesse momento eu acho muito pouco provável que isso venha acontecer. Por parte da população, existe essa vontade. Agora, por parte dos políticos, a gente vê um pouco mais distante disso. Murilo, eles não se entendem, né? Eu me refiro a esses políticos das forças de centro, por exemplo, né? Que são, enfim, que não são, nem estão à direita, né? Como o Bolsonaro, nem à esquerda como o Lula. Aqueles mais de centro, PSDB, até o mesmo PDT, né? Que é um partido ali meio de meia esquerda, né? Mas eles não se entendem, né? A gente não assiste, por exemplo, nenhum deles fazendo declarações, embora mentirosas, como a do Lula, né? O Lula dizendo, olha, eu não preciso ser o cabeça de chapa. É claro que ele vai ser o cabeça de chapa, mas assim, a esperteza política dele está em dar essa demonstração de disposição para o diálogo, que a gente não percebe nos outros, né? No João Dória, no Huck, até por inexperiência mesmo, né? Ninguém fala em ceder espaço. Todo mundo quer ser cabeça de chapa, nem que seja para passar vexame nas urnas, né? Você verifica, você percebe em algum deles assim, essa possibilidade mais forte de todos os demais se unirem em torno dele, em torno de um desses nomes que estão postos, mas que todos têm uma coisa em comum. Não tem votos, né? Ou pelo menos aparecem modestamente nas pesquisas de intenção de voto. Tem um deles que se sobressaia? Nesse momento, Cláudio, não vejo nenhum deles com essa grandeza, né? De querer essa construção, certo? E a gente tem que levar em conta também, Cláudio, as brigas estaduais, né? Os governos dos estados, que para eles são muito importantes, né? Em quantos estados o PSDB terá problemas com o PDT, o Democratas terá problema com o PSDB, terá problemas com o PDT, o Podemos, que é uma possibilidade do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz, quer dizer, então a gente vê muita dificuldade. O que pode fazer isso lá na frente, na véspera da eleição, fazer ocorrerem essas desistências, são os índices das pesquisas, né? Caso eles continuem com índices muito baixos, aí eles podem, entre aspas, ter a grandeza da desistência, né? Usar isso como termo de desistência para apoiar outra candidatura. Mas, nesse momento, eu acho muito pouco provável, não consigo enxergar nesses candidatos alguém que tenha, nesse momento, a grandeza de querer uma união, independente do nome dele ser escolhido ou não, né? Cláudio, quando a gente fala de terceira via, a gente adora ficar traçando cenário para 2022, não é? Não são só os políticos que gostam de pensar em eleição, o jornalista gosta também. Você vê, Cláudio, hoje, Murilo, pela sua experiência em pesquisas, pelo que tem sido apurado até agora, especialmente em relação à rejeição e possibilidade de reposicionamento, algum desses dois que hoje são colocados ali nos extremos, Lula aqui, Bolsonaro aqui, pode ocupar um lugar mais para o centro se um dos dois mudar a sua estratégia de comunicação e posicionamento, ou eles já estão taxados demais com esses rótulos e isso não é possível? Olha, Thaís, você tocou num ponto importante. Tanto o PT quanto o Bolsonaro, eles sabem que um precisa do outro, que a chance de vitória deles é muito maior se eles se enfrentarem
do que se essa terceira via conseguir passar. Se essa terceira via conseguir furar esse bloqueio, ou do Bolsonaro ou do PT, não tenho dúvida que essa terceira via passa a ser favorito no segundo turno. Só que isso o Bolsonaro e o PT sabem. Então também interessa a eles o enfrentamento e não deixar essa terceira via crescer. Vamos ser bem claros aqui. Eles sabem desses números, dessas informações. Então isso também dificulta um pouco a terceira via. O que eu vejo como uma interrogação ainda, Thaís, é assim, a estratégia administrativa do presidente Bolsonaro. Isso ele pode mudar, certo? Ele pode mudar o comportamento dele. A eleição presidencial está muito longe, mas muito, muito longe. Ainda tem muita coisa para acontecer. O Lula, a gente vê a cada entrevista dele, ele muda. Ele começou a acenar para o centro, ele começou com um discurso muito mais calmo, assim, entre aspas, ao próprio mercado de quem quer ganhar uma eleição. Está muito menos radical em suas próprias entrevistas, já acenando ao próprio centrão possíveis alianças. Então, isso a gente vai ver, não tenho dúvida que durante esse período, essas mudanças a gente vai ver dia a dia. O próprio presidente Bolsonaro, em algum momento, ele vai concluir. Se não mudar a postura dele em algumas causas, com certeza a dificuldade dele de se reeleger aumenta a cada dia com algumas posturas que ele toma. Murilo, em relação àquilo que se diz, né? O candidato das esquerdas, o candidato de centro, né? Essa nomenclatura aí que já é tida como ultrapassada para muitos, vai ficar ainda mais distante do cenário de 2022? Olha, é que existe essa visão de direita, centro-esquerda, ela vale para uma camada muito pequena da população. A grande maioria da população, Pedro, ela vota pensando no benefício que ela está vendo, pensando no bolso dela, na situação econômica, social que o país se encontra, da situação dela, da família dela, certo? Eu acho que o que vai pesar lá na frente muito em 2022 é como o Brasil chegará até lá. A pandemia estará encerrada em 2022? Essa é a grande pergunta. A segunda, como que a economia vai chegar em 2022? A gente chegará com um número de desempregados muito alto, vai baixar essa taxa, o povo terá dinheiro no bolso para comprar as coisas que deseja. Então, tudo isso, ao meu ver, é muito mais importante e muito mais decisório do que a própria essa discussão. Se é de centro, se é de direita, se é de esquerda, isso pesa muito pouco. O que vai pesar mesmo é a situação econômica. Hoje, é a situação pandêmica, nós vamos chegar lá na frente. Isso eu acho que vai ser decisivo nas próximas eleições. Exatamente, a gente tem dito aqui que é isso, né? O que vai definir o futuro do atual governo, por exemplo, é a pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, e de que maneira vamos sair dela. Agora, Murilo, depois que o ex-presidente foi beneficiado pelas medidas, pelas decisões do Supremo Tribunal Federal e se tornou elegível, algumas pesquisas foram realizadas, inclusive pelo próprio Paraná Pesquisas, etc. E algumas delas, inclusive, principalmente essas que são feitas por telefone e tal, dão um desempenho do Lula surpreendente, né, para alguém cujo partido foi tão fragorosamente derrotado muito recentemente, né? Um partido que tem diminuído de tamanho, e ele próprio, né, saiu da cadeia por ladruagem, né? Alguém nessas condições já ter uma posição tão forte nas pesquisas, isso te surpreende? Você, enfim, o que é que você acha desses resultados de alguns outros? Eu estou lhe fazendo a pergunta como especialista em pesquisas, não como representante aqui, ou como presidente do Paraná Pesquisa, mas como especialista nisso. Como é que você observa esses números tão díspares, inclusive, né, que entre um instituto e outro, sobre o desempenho eleitoral, né, ou intenção de votos de Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula? Olha, Cláudio, eu vejo hoje os dois tecnicamente empatados, tanto em primeiro quanto em segundo turno, certo? O que favorece hoje o ex-presidente Lula é que o presidente Bolsonaro passa por um momento muito difícil em relação à pandemia, que ele é muito mal avaliado, as atitudes dele em relação à pandemia, e a parte econômica que não está indo muito bem.
certo? Então, isso, o Lula, o ex-presidente Lula, tem uma grande vantagem, porque a lembrança do governo dele é muito boa, né? A lembrança da economia, que tinha poucos desempregados, tudo isso pesa muito a favor do presidente Lula nesse momento. Agora, não tenho dúvida que na campanha, Cláudio, a tendência pode melhorar muito, como pode piorar muito, para ambos os lados. Tudo vai depender do presidente Bolsonaro, como que vai chegar, como eu falei anteriormente, com relação à parte econômica e à parte pandêmica. Eu acho que isso é decisivo para o presidente Bolsonaro. Se a economia chegar muito arrasada, não tenho dúvida, vai ficar muito difícil para o presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, se a economia melhorar bastante, vai melhorar muito o desempenho do presidente Bolsonaro e vai ficar difícil para os seus opositores. Então, são coisas que a gente tem que aguardar e como o país chegará em 2022. As pesquisas agora, elas refletem uma fotografia do momento, certo? O momento, eu te diria, que é bom para o Lula, ele é regular para o Bolsonaro e para a terceira via, hoje, é muito mais difícil que para os dois. Que, primeiro, eles têm que se unir e, segundo, tem que ter um projeto, um programa que encante a população. Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná, nosso parceiro aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, falando sobre quadro político com os ouvintes do Jornal Gente. Obrigada, Murilo. Quando é que você volta com pesquisa para a gente aqui? Olha, Thaís, nos próximos dias a gente voltará com pesquisas estaduais e nacionais. Opa! Parceria com o Grupo Bandeirantes. Então tá bom. Beijo, Murilo. Obrigada. Um abraço para todos e um bom dia. Rede Bandeirantes de Rádio.